Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Café com a Ju. Hoje eu tô aqui com um convidado super especial, uma celebridade, Thiago Godoy, conhecido como Papai Financeiro. Seja muito bem-vindo ao meu podcast. Ju. Prazer estar aqui falando com você. Prazer estar com vocês aqui. São 3, né? Tenho 3 câmeras para falar. Essa daqui, prazer falar com vocês, gente. Vai ser um papo muito bom aqui no Café com a Ju. Legal, super feliz com a sua participação. Bom, pra gente começar, Thiago, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua história com o mundo das finanças. Como é que começou a sua paixão? Como é que iniciou a sua carreira nesse meio? Legal. Foi totalmente aleatório, porque eu, me formei em administração e logo que eu me formei eu fui para os Estados Unidos para pegar um emprego que eu tinha conseguido lá na época de captação de recursos. E eu não fazia ideia o que era isso, o que eu ia fazer. Bom, eu fui para esse emprego, eu trabalhei na rua, sabe? Hoje em dia tem no Brasil isso, né? Aquelas pessoas que ficam ali captando doação pro Greenpeace, Tá, sei. sabe? E pra essas... Então, eu fiz isso há 15 anos ou mais, em Nova York, fiquei 6 meses fazendo isso lá. Foi o pior emprego da minha vida. Mas também foi o melhor emprego da minha vida, porque eu aprendi muito sobre pessoas, sabe, Júlia? E era uma época que eu estava meio perdido, assim. Eu não queria fazer concurso público, que os meus amigos da faculdade faziam. Não queria trabalhar, nessa época, eu não queria trabalhar em empresa grande, fazer trainee, essas coisas. Então eu consegui esse emprego. Foi horrível no começo, eu achei que fosse me bater na rua, que eu tentava parar as pessoas. Você imagino. Frio, cara. Frio no pra frio caramba. De Nova York ainda, não, né? E era assim, começou em novembro, assim, era muito frio. E a galera não queria parar e teve um cara que ameaçou me bater. Teve uma mulher que puxou meu crachá, falou que eu tava harassing her. Nossa, Que eu tava, tipo, seguindo ela pela rua, né? Você tá me assediando aqui. É muito desconfortável. Foi horrível, assim, foi horrível. E eu quase realmente fui demitido, assim, porque não tava performando. E lá era uma coisa super agressiva em relação à meta, né? Você tinha que assinar lá, assim, 5 pessoas no mínimo por dia. É difícil pra caramba. Eu aprendi a fazer esse negócio. Parava as pessoas, conversava com as pessoas, conseguia assinar no final. Nos últimos meses eu até comecei a liderar as equipes, a gente escolhia os lugares da cidade para ir, né? Tinham vários lugares, a gente ia com um grupo de 8, 10 pessoas. Ficava o dia inteiro ali. E por que eu tô contando isso? É porque esse emprego, que aparentemente foi horrível, mudou minha maneira minha vida, mudou minha maneira de enxergar as pessoas. Eu aprendi que, assim, todo mundo pode ser convencido a fazer algo bom por alguém. E também quando eu voltei para cá, pro Brasil, ninguém estava fazendo isso aqui, assim. Essa área de captação de recursos era muito incipiente. E aí quando eu voltei para cá, logo eu me inscrevi em algumas vagas e eu voltei, não na rua, né, não existia isso no Brasil, mas eu fui trabalhar em escritório mesmo, em captação de recursos para um projeto educacional muito grande, que lidava com crianças em situação de rua no Brasil inteiro. Com parcerias com o Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Aí desse projeto depois eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar com captação de recursos no Recode, que na época chamava Comitê para a Democratização da Informática. Hoje o Recode é uma empresa que ensina tecnologia e programação para jovens de 20 países. Que legal. E aí nessa época eu cresci muito, fiz muita parceria com grandes empresas, né, com grandes projetos. E aí, um ano específico, eu ganhei um prêmio de captação de recursos. Eu ganhei a melhor campanha do ano de captação de recursos. E aí o meu nome ficou em evidência nessa época. E aí uma pessoa que estava aqui em São Paulo contratando um executivo para tocar a Associação de Educação Financeira do Brasil chegou em mim, né, conheceu o meu nome por algum motivo, que até hoje eu não sei qual que é, deve ser porque saiu esse negócio desse prêmio, e eu entrei nesse processo seletivo para a Associação de Educação Financeira do Brasil, fui selecionado, me mudei do Rio para cá, larguei tudo que eu tinha no Rio, vim para São Paulo e conheci a educação financeira de uma maneira muito especial, porque eu tive a oportunidade de estar à frente de um projeto que tinha como parceiros diretos o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, a Previc, a SUSEP, o Ministério da Educação, da Cidadania, da Justiça, do Desenvolvimento Social,
A Febraban, inclusive, onde eu trabalhava, meu chefe era o Murilo Portugal, que foi presidente da Febraban, muito conhecido aqui no mercado financeiro. Febraban, a Ambima, a B3, a CNSEG, ou seja, todo mundo, junto aos parceiros que financiavam isso, os grandes bancos principalmente. Então eu saí de um contexto e entrei na educação financeira pela porta da frente, sabe? Uhum. E tive a honra, a oportunidade de rodar o Brasil desenvolvendo projetos de educação financeira em escolas do Brasil todo, de escola pública, do ensino fundamental, do ensino médio, adulto, de todos os tipos, mulheres de baixa renda, aposentados e por aí vai. Então eu fiquei 6 anos nesse projeto. Em paralelo eu fiz uma tese de mestrado, estudei 400 famílias endividadas no Brasil para entender por que uma família com a renda igual à da outra, uma está endividada e a outra não consegue, e a outra consegue pagar as contas. E bom, me apaixonei pelo tema, comecei a mergulhar nisso, a estudar isso. Depois a XP me convidou para a gente reerguer a XP Educação, que estava meio minguando na época. A gente refez a XP Educação. Depois a gente fundou o Instituto XP. Depois a gente fez um trabalho muito bacana na Rico, na corretora do grupo. Então isso foram quase 5 anos. E aí, em paralelo também na XP eu escrevi um livro, que é o Emoções Financeiras. Tá aqui. Eu te dei um aí. Vou pegar. Esse livro, ele entrou na lista de mais vendidos. Eu lancei em 2023. A gente entrou na lista de mais vendidos 2 vezes. É um livro que fala sobre como as emoções impactam a vida financeira, como a nossa relação com o dinheiro é totalmente emocional e nada racional, como a gente gosta de pensar, que a gente é muito racional nas nossas decisões, a gente não é. E eu fui investigar muito isso, trouxe aí, são mais de 80 referências acadêmicas que tem aí, mas é um livro muito simples, muito prático, a linguagem é muito acessível, tanto é que ele realmente vende muito bem. E aí comecei a fazer palestra, comecei a rodar o Brasil, fazendo palestra, e aí eu decidi empreender criei uma página no Instagram chamada Papai Financeiro, e também começou a dar muito certo, e eu montei uma empresa que chama Papai Financeiro. Em 2021, quando minha filha nasceu, cresceu a empresa e eu entendi que eu ia empreender nessa área, e estou aí full time há 1 ano quase na Papai Financeiro. Que legal, falei muito, currículo. Né? Você me falou, fala uma coisa aí, conta a história, eu já contei. Mas é história, né? É um baita currículo, os projetos muito legais. Mas voltando um pouquinho, você citou que você fez esse estudo com 400 famílias endividadas, né? Eu queria saber quais foram os principais insights dessa pesquisa e como eles influenciaram a sua abordagem também que você tem hoje na educação financeira. Legal. Influenciou totalmente o que eu penso sobre as metodologias de trabalho em educação financeira. E aí, assim, são vários pontos, é claro, é uma coisa profunda, complexa, né? Mas o que a gente pode dizer, assim, né? Se você pegar equivalência de renda e equivalência de situação de vida, o que eu quero dizer com isso? Você pegar uma família que tem uma renda igual à outra e tem uma condição de vida parecida, ou seja, um casal com 2 filhos, moram numa cidade média do Brasil e os filhos estudam numa escola particular, uma vida parecida, você vai encontrar uma família com a mesma renda, que está muito bem, consegue poupar, consegue investir, consegue ter uma vida minimamente equilibrada, e uma família que não consegue de jeito nenhum, que é completamente caótica. Então essa é a base do estudo. Eu não posso comparar famílias de rendas diferentes, porque senão fica discrepante, é injusto, e nem em condições diferentes. Assim, é um casal que tem uma renda de 10 mil e um casal com 3 filhos com uma renda de 10 mil. Um mora numa cidade pequena e o casal com 3 filhos mora em São Paulo. Não é comparável. Exato. Mas então, observando essas questões que eu trouxe aqui, o que pega muito, tá? Primeiro, o endividamento acaba sendo uma questão cultural, quando é para além da renda, principalmente. Mas estar endividado é muito mais cultural do que uma questão da pessoa olhar para aquilo ali e falar, não, eu vou me endividar, de consciência plena. O que eu quero dizer com isso? Por ser cultural, é uma construção que você normaliza, certo? Faz sentido? Sim. Deixa eu tirar desse exemplo, para ficar mais claro. Vamos pegar aqui um assunto mais polêmico, assim, religião. A religião é uma construção cultural, certo? Certo.
você nasceu no Brasil, certo? Quem nasceu no Brasil, a tendência sua é ser cristão, católico ou alguma outra religião parecida com isso, né? Protestante e tal. Uma pessoa que nasceu na Índia, ela não tem essa tendência, ela provavelmente vai ser uma hinduísta. Sim. E por aí vai, certo? Então, a região geográfica que você nasceu pode determinar a religião que você é. Uhum. Tá? Então, uma construção cultural. O endividamento também é uma construção cultural. É claro, é óbvio, eu quero deixar isso muito claro, que a renda determina muito isso também. A classe social determina muito isso. A pessoa que tem menos dinheiro vai se endividar mais rápido. Sim. Mais fácil e mais difícil de sair da dívida. Mas, se você pegar uma família que tem uma renda igual a outra, uma está mais endividada, ela normaliza mais a dívida. Ela acha que se endividar é um negócio ok, porque ela vê todo mundo perto dela se endividando e basicamente ela acredita que sem dívida ela não consegue fazer nada na vida dela. Uhum. Isso é um fator. Aí tem vários outros fatores, e isso parte muito das crenças que essa família tem. Existem mais de 80 crenças mapeadas pela psicologia do dinheiro. Uhum. E elas estão divididas em 4 grupos. Crenças de aversão a dinheiro, que é negativo, é olhar o dinheiro como algo ruim mesmo. É uma coisa meio quase se fosse um pecado, assim, né? Talvez. É bom essa palavra, pecado. Você falou de religião. Porque tem uma culpabilização do dinheiro. Sim. Certo? Então isso também tem um papel da religião, né? Nada contra, assim, respeitando todas as religiões, mas a gente não pode dissociar o fato de que a religião vai trabalhar muito em relação a esse, principalmente o catolicismo aqui na América Latina. Sim, pensando na humildade, né? Que às vezes virtude, né? É como se a virtude fosse como se há virtude na pobreza. Sim, E não há virtude na pobreza. Infelizmente, a gente tem uma sociedade muito pobre por N motivos. Sim. E é muito triste as pessoas não terem o mínimo, né? O digno, vamos dizer assim. Então não há virtude na pobreza e não deveria ninguém achar que há virtude na pobreza. E isso tem uma construção religiosa muito grande. E isso tem uma série de crenças que a gente acaba adotando. Essas de aversão a dinheiro é um grupo muito forte dos 4 grupos que eu trouxe aqui, que eu vou trazer aqui. E ela é muito negativa e ela é muito presente porque ela lida com o medo, que é uma emoção muito presente na nossa relação com o dinheiro. Sim. Agora, tem outros grupos, outras crenças. Tem crença de adoração a dinheiro também, o que é, por um lado, muito ruim. Então, isso vai para aquele lado da pessoa que ostenta? Ostenta quer mostrar que tem e, no fundo, não tem? Ostenta é status. Status. Tem, vamos lá, aversão, adoração, status e vigilância. Uhum. Aversão é você ter medo do dinheiro e você expressa isso de várias formas. Você olha para o dinheiro e considera como algo inacessível, ruim. Quem tem muito é corrupto ou é alguma coisa assim, é do mal. Então você, de forma inconsciente, afasta isso da sua vida. Ou até consciente mesmo. A adoração é o outro lado da moeda. É você achar que só o dinheiro classifica o seu valor na sociedade. Entendi. E o que você falou de ostentar é a necessidade de aprovação. Que é entre status. De você ser aceito, de você ser reconhecido, de você ser visto. E aí, para fechar, a vigilância, quando você quer ter muito controle do teu dinheiro também. Isso é ruim. Quando você é meio sovino. Assim, é avarento, assim? É avarento, Isso é vigilância, sabe? Porque você começa a ter também é escassez, também é medo, né? Você tem uma visão de escassez muito grande, porque você olha pro dinheiro e classifica aquilo ali como algo que você tem que ter o máximo controle e por isso você não pode gastar com nada, então você fica muito preso àquilo ali. Então tem um apego também. É meio estranho, assim, até. É meio difícil explicar, mas você não pode ter pouco e nem muito apego. Tem que ter Faz sentido, né? Isso? Faz sentido. É difícil. Não, mas tudo mas na vida, né, também. Tudo tem que ter equilíbrio, né? Mas é difícil achar o equilíbrio. Mas pensa em qualquer coisa na tua vida, assim. Poxa, é claro, você tem que se dedicar às coisas, você tem que ter, né, uma presença, você tem que ter um foco nas coisas. Mas se você desequilibra isso, você vai entrar para um lado que vai te prejudicar. Trabalho, por exemplo. Para tirar do dinheiro. Trabalho. É importante você ter responsabilidade no trabalho? É essencial. É importante você trabalhar de corpo e alma, presente, se dedicar. É importante? É super importante.
Agora, você não pode negligenciar a sua O resto da sua vida vida, por conta do trabalho. Quem Exato. faz isso tem burnout, tem AVC, tem infarto. Sim, E por aí vai. Eu conheço Exato. inúmeros casos. sim. O mercado financeiro tem bastante Então, também, infelizmente. Porque Né? desequilibra. Desequilibra. O dinheiro é exatamente assim. Você tem que ser responsável com ele, tem que olhar pra ele, mas não colocar ele no primeiro lugar. Sim. De verdade não é o que vai te fazer feliz. Legal. E o seu livro, né? O título Emoções Financeiras. Se a gente for focar nas emoções mesmo, como você diria que as emoções, elas influenciam a nossa vida financeira? Você falou, Como né? você diria, Júlia, que as emoções influenciam É que nem a gente tava conversando antes de começar a gravar, que a gente acha que a gente é muito racional, mas a nossa vida é muito guiada pelo emocional, né? Então, isso entra em diversas áreas, né? Tanto, assim, questão de aversão a risco, até o próprio planejamento. A gente se leva a, por exemplo, uma pessoa que desconta as emoções na comida. E aí fica viciada em pedir delivery. Não sei, minha visão de alguns pontos. Mas eu queria ouvir de você também. Tem tudo a ver, assim. A gente não é realmente um ser racional. Sim. O que a neurociência já provou. A gente tem um processo, né, que é desenvolvido pelo nosso córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente do cérebro, que é a área mais nova do nosso cérebro, que só o ser humano tem, né, o neocórtex. O macaco tem alguma coisa parecida, mas é muito longe do que a gente tem. Os mamíferos têm um cérebro mais desenvolvido. É uma evolução, certo? Né, a gente tem evoluído aí, espécie por espécie. O ser humano, aparentemente, né, é a espécie mais evoluída. Então, o nosso cérebro, comparar a gente com o cérebro de um outro mamífero, eles vão ter sistema límbico, que é o sistema responsável por processar a emoção. Eles vão ter o cérebro reptiliano, que é o cérebro antigo, que é o cérebro executor. Sim. Mas não vão ter o córtex pré-frontal. A gente tem. Isso, basicamente, é o que diferencia a gente de um chimpanzé. Sim. Qual que é o ponto aqui? Por mais que a gente tenha um córtex pré-frontal e ele seja responsável pelas funções de planejamento, de previsibilidade, toda a parte de pensamento abstrato e mais racional, o nosso cérebro ele é muito mais antigo na parte límbica e na parte reptiliana, Sim. que é o cérebro antigo mesmo. Um réptil, um jacaré não tem um sistema límbico, ele não tem emoção. Bom, vocês vão entender onde eu quero chegar. Por que isso é importante a gente entender essa estrutura? Porque esse cérebro antigo, ele é muito mais forte e mais presente em todo o nosso processo de pensamento e tomada de decisão. Todo. Que é o que o Kahneman fala de cérebro 1, cérebro 2, sistema 1, sistema 2. Sistema 1 é o antigo e o sistema 2 é o rápido, é o lento e é o estruturado. Exemplo, quanto que é o mais 1? 2. 386 vezes 986. Você consegue chegar sem calculadora. Consegue. Mas você vai ter que fazer um caminho cognitivo que você aprendeu na escola, certo? Exato. Se eu te pedir para dirigir pro outro lado de São Paulo, para um lugar que você nunca foi, sem Waze... Calça. Sou chega. Totalmente dependente de Waze. Sim, mas você chega. Se eu te der assim, ó, você precisa fazer isso. Você não tem Waze, você tem que chegar, você vai ganhar $10 mil para você fazer isso. Você vai fazer. Não vai? Óbvio. Pronto. Você vai perguntar no posto, você vai parar ali na padaria, você vai dar o jeito, você vai chegar. Vai demorar pra caramba, você vai errar, mas você vai chegar lá. Você tem capacidade de fazer isso. Se você for pela 100ª vez nesse mesmo lugar, você não precisa mais nem de Waze. Você decorou o caminho. Porque o nosso cérebro é uma máquina de aprender e depois guardar e repetir. Sim. E por que é importantíssimo saber disso? Porque a gente vai fazer isso por toda a nossa vida. Então a gente aprende as coisas, grava e repete. Aprende as coisas, grava e repete. O cérebro é uma máquina de gravar padrões e ele é uma máquina que precisa de muita energia. Então ele precisa economizar energia. Ao economizar energia, ele toma atalhos mentais para tomar decisões. Esses atalhos mentais fazem a gente achar que está sendo racional, mas no fundo a gente está sendo totalmente enviesado e irracional, onde a gente cai nos vieses, que são os erros repetidos que a gente tem na hora de tomar a decisão o tempo inteiro. Vou trazer exemplo aqui, mas basicamente é como se a gente racionalizasse as decisões que a gente toma, em vez de ser racional e tomar decisão. Faz sentido? Quando você se arrepende de uma coisa, você até justifica aquela
bobagem que você Sim, fez. você tenta trazer uma racionalidade para uma decisão errada, né? Tipo, eu fiz isso, mas é por causa disso, né? Isso. Você se justifica. É. Isso é comprovado em vários estudos, por exemplo, com políticos. O cara foi lá, fez uma bobagem nítida, que todo mundo concorda que foi uma bobagem. Você tem que se justificar para dizer, não, mas mais isso, mais aquilo. Porque ninguém, no fundo, quer se sentir estúpido. Sim, né? sim. Então, bom, partindo dessa premissa, a gente vai fazer esse processo de repetição para errar o tempo inteiro. E aí, na prática, a gente entra em muita coisa que a gente não percebe. Um exemplo aqui fora do financeiro. Você acha que a maior palavra do mundo em todos os idiomas, tem mais ou menos que 40 letras? Não tenho a menor ideia. Sei lá, 50, 100 letras? Não sei. Chuta, depende. mais ou menos 40 letras. Acho que mais. Mais. Quantas letras você acha que tem a palavra? Não sei, 50? 50? Você chuta um quanto? A maior palavra do mundo. Mais ou menos que 40 letras. Quantas letras você acha que tem a palavra? 27. E você? Chutando. Pessoal, falaram 27. Quantas? 44. Então 27, 44. Você falou quantos? 50? 50. 50, 44, 27. Faz uma média aí. Quantas letras que deu essa média? 50 mais você acabou de mandar. Eu não sei. 94 mais 20. Dividido por 3, deu 40 e poucos, não foi? 42? Aí, tá bom. Então, a maior palavra do mundo tem 189.819 letras. E por que eu te passei essa informação super útil para a sua vida? Porque é uma brincadeira que eu fiz aqui para mostrar como é que funciona a ancoragem. Eu ancorei a resposta de vocês no 40. Sim, exato. De propósito. Você pensou mais ou menos em 40, você pensou alguma coisa próxima. Você foi um pouco mais ousada. E eu faço isso em palestra com 1000 pessoas. Ninguém acerta. Ninguém chuta mais do que 500, 300 letras. Imagina. Mas que palavra é essa, afinal? É o nome de uma proteína. Que é um nome... Pode procurar no Google aí, eu não vou saber dizer. 180 mil? 189.819, se eu não me engano. Caraca, mano. É uma proteína. Procura aí. Equipe produção aí. E tem outras palavras muito grandes também. Mas não nesse tamanho, esse é exagerado. É isso aí, né? Caraca. Titina. Titina, nome grande. Só que, assim, qual que é a brincadeira aqui? A gente ancora. E o que eu tava falando sobre endividamento com você? É ancoragem. Tudo é ancoragem, se a gente parar pra pensar. A gente ancora a nossa expectativa sobre os outros na ancoragem. A gente ancora a nossa expectativa sobre a gente mesmo na ancoragem. No lugar que a gente tá. Nas coisas que a gente tá fazendo. E, obviamente, no dinheiro que a gente gasta, investe, usa, planeja ou não planeja. Tudo funciona nesse mecanismo de ancoragem. Então, é aquela história, né? Se você trabalha do lado de uma pessoa muito motivada, você vai ficar entre 15% e 20% mais motivado. Se você trabalha do lado de uma pessoa que é depressiva e desmotivada, você vai ficar 30% menos motivado. Sim. A vida é um pouco... a gente é um bicho que replica muito padrões. E aí, voltando aqui para o livro. Como é que eu trabalho isso aqui no livro e nas minhas metodologias? Para você realmente mudar a sua relação com o dinheiro, tomar melhores decisões, não apenas agora, mas daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, você precisa de passar por um processo que é rever esse caminho cognitivo que você está fazendo. É simples? Não. Mas não é difícil. Tem um trabalho a ser feito aqui, que eu chamo de metodologia da montanha dos 3 altos. Nome chique. Chique, é porque eu gosto de montanha. Sou de Minas. Mas qual que é o ponto aqui? A gente trabalha 3 etapas na sua construção. Onde a primeira é o autoconhecimento. Então você entender todo o seu contexto de vida atual, porque a gente muda, né, Júlia? A gente atualiza a nossa identidade o tempo inteiro. A Júlia de 5 anos não é igual a Júlia de agora, não é? E não vai ser daqui a 5 anos. E todo mundo é assim. Então a gente atualizar a nossa identidade para entender em todos os sentidos o que está acontecendo na nossa vida agora, e é óbvio no financeiro também. E a gente quer só ir para o financeiro, né? Não, se a gente não olha para tudo, a gente não consegue ter uma profundidade maior. Exato. Então a gente entender isso é um processo que eu chamo de autoconhecimento financeiro, que correlaciona com tudo, inclusive com o financeiro. Depois a gente vai para uma etapa de entender quais são os próximos passos que a gente quer construir. E por que as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria que estivessem acontecendo. Porque todo mundo tem um ponto de melhoria, todo mundo quer. Sim. Quais são os próximos passos práticos que eu preciso avançar? E para isso eu preciso de
autorresponsabilidade, que é uma habilidade. A gente treina ou não, né? A gente treina e desenvolve, ou a gente não treina e não desenvolve. Sim. Autorresponsabilidade é aquele pensamento, às vezes, que vem vitimista na nossa cabeça, que pensa, nossa, tal coisa aconteceu por causa disso. Aí você começa a querer apontar o dedo para alguma circunstância que está fora do seu controle. Sim, você não quer assumir os próprios erros, né? E como é que fala o pessoal? Tá sempre naquele lugar de vítima mesmo, né? Assim, tipo, a história do ninguém vai te salvar, né? Ninguém vai te salvar. E por mais que muitas coisas realmente não sejam culpa nossa, de ordem prática, você não vai conseguir obter nada se você apontar o dedo e dizendo assim, mas a culpa é do meu chefe, do governo, da inflação. Você tem que ter uma... E isso eu estou falando em todas as áreas da vida, mas é claro, o trabalho financeiro da pessoa, que é um reflexo do que ela valoriza. Sim. Certo? Certo. Então, a autorresponsabilidade, que é essa ponte, porque o meio é a autorresponsabilidade, do autoconhecimento para a autorresponsabilidade que a gente chega no terceira etapa, que é o autocontrole, que é onde você executa o seu plano. Uhum. Porque não adianta nada você fazer um plano bonito se ele não está sendo desenvolvido, executado. Que nem dieta academia, né? Dieta academia, exatamente. É fácil? Não é. A gente tem um pêndulo aqui, e a gente trabalha muito esse pêndulo, sabe? Porque todo mundo é ser humano aqui. Então a gente tem que ter essa consciência, esse acolhimento com a pessoa, para que ela sinta que ela está avançando. Ela pode regredir um passo, mas ela avança 2. Então, é claro, eu não sou o dono da verdade, a minha metodologia não é a salvação do planeta, mas a gente trabalha muito isso já há alguns anos e tem funcionado porque justamente toca nas regiões que a pessoa não está olhando. Uhum. A gente tem essa tendência imediatista, eu digo assim, a sociedade ocidental, porque você pega lá os orientais, eles são um pouco diferentes, Sim. Em média. A gente quer resolver o problema de uma vez, a gente quer olhar para o negócio, tem um problema, vamos resolver aqui. Só que a gente não pode esquecer que todo problema é um iceberg. A ponta é o que você está vendo. Se você não se aprofunda no problema, você não resolve ele. Você vai resolver só o que você está vendo e você tem que ver mais, você tem que olhar para dentro. Faz sentido? Faz sentido. Não, perfeitamente. Concordo 100% com tudo que você trouxe. E, bom, agora mudando um pouquinho de assunto também, você é o papai financeiro, né? Sim. Você fala também bastante de finanças para família, enfim. O que você diria que são as melhores práticas para introduzir o tema finanças em casa e como conversar com crianças sobre isso? Legal. Primeira, assim, claro que depende da família, porque a gente fala família, né? A ideia do senso comum é pai, mãe e filhos. Né? Mas tem famílias que os pais são separados, muitas inclusive, né? Que tem já uma segunda família ali, então... eu entendo o conceito de família como muito amplo. Então, o que é família para nós, né? É pessoas que convivem. Uhum. Então, isso é família. E estão debaixo do mesmo teto. E não necessariamente sempre estão debaixo do mesmo teto. Por exemplo, casais que estão separados precisam dialogar sobre dinheiro, principalmente. E é difícil também, né? Nossa, separado, cada caso ainda. Que eu pego, nossa senhora. Eu sou filha de pais separados, então assim, dinheiro era sempre uma questão muito difícil de lidar, né? Mas tinha um diálogo na tua família sobre dinheiro? Não. Tá, ótimo que você eu vim mudar isso. E eu falo muito isso também, né, nas palestras e treinamentos, sabe, Júlia? Assim, parece óbvio isso, mas a gente não é responsável pela situação financeira do lar que a gente foi criado. Sim. A gente nunca foi e nunca será. Só que a gente é, sim, responsável pela vida financeira do lar que a gente está criando ou vai criar. Sim. Isso não é um peso, uma dívida, não é um fardo, é uma responsabilidade. E é uma responsabilidade que é uma dádiva. É uma dádiva, e eu falo muito isso. Assim, família é dádiva, família é prosperidade. Só que a gente tem que usar um pouco o córtex pré-frontal. Sim. E nisso eu trago muito, assim, sobre a sua pergunta. A primeira coisa é o diálogo. Porque não existe uma regra universal para que você tenha uma vida financeira em harmonia. A não ser a necessidade constante de um diálogo. Eu não posso dizer assim, o certo é o casal dividir as contas. Cara, isso... É difícil. Um casal que compartilha a vida financeira. Bom, exige-se que esse casal, os dois trabalhem, tenham uma renda compatível. Então,
é muito do contexto socioeconômico da família, é muito da cultura dessa família. Então, o mais importante é você começar na conversa e ter os combinados. E aí, isso começa no casal, mesmo que seja um casal separado. Principalmente até. Mas assim, você está dizendo de inúmeras possibilidades de situações, mas você tem que ter um diálogo. Porque o que eu vejo assim, no dia a dia é muito triste, sabe? São pais que escondem a renda da ex-mulher e dos filhos e pagam uma pensão pífia enquanto tá lá fazendo outras coisas e a ex-mulher sabe. Sim. Né? É o cara que, nossa, assim, eu faço palestra em escola, tem um projeto em escolas, né, também. Legal. É em escolas particulares esse projeto, mas eu faço muita palestra em escola pública também. Isso desde a época da Associação de Educação Financeira. Legal. E eu sempre posto isso, até dá uma polêmica danada, assim, porque eu sempre vejo, sabe? Aí eu não consigo não me manifestar, mas é uma questão minha, opinião minha. Eu não tenho, de novo, eu não sou dono da verdade. Mas eu vou em escola pública, Júlia, assim, de periferia, escola ruim. Não é escola, porque tem escolas públicas melhores, tá? Sim. Não vou dizer que toda escola pública é ruim. Mas eu vou em escola de periferia, escola ruim, com estrutura ruim. E aí você vai lá no final da escola, passa 1, 2, 3, 4, 5, 10 carros importados. É o cara que está indo buscar o filho numa escola de periferia, mas está dirigindo uma BMW de 300, 400 mil reais. Nossa, não. Então, opa, o pessoal que está assistindo aí deve conhecer alguém, hein? É. E assim, quem sou eu para julgar o que você faz com o seu dinheiro? Mas, poxa, se você... E a clássica história, é o cara separado, ou nem é separado, tá? Às vezes nem é. Mas às vezes o cara separado tá lá, e ele tá lá com a ex-mulher, com 2 filhos, e ele tá com dinheiro, e ele não fala assim, pô, tô com dinheiro melhor aqui, deixa eu pagar uma escola pra esses meninos. E não paga. Porque ele, tá bom, na pública mesmo, eu vou ter meu carro. Então eu falo muito pra família sobre valores, assim, você tem que ser coerente. Se você fala no Instagram que o seu filho é a sua prioridade, você não pode comprar um carro desse valor e manter teu filho numa escola ruim. Sim. Né? Então, o nosso dinheiro, onde a gente usa o nosso dinheiro, reflete o que é importante pra gente. Né? Exato. Basicamente isso. E ter família, eu tenho uma família, vou ter meu segundo filho agora, inclusive, então eu tô nesse momento, obrigado, meio do ano vem o Antônio, e assim, é claro que existem escolhas, não é só financeiras, é de tempo. Quando eu tinha 20 e poucos anos, era solteiro, eu tinha uma vida que era só eu, morava sozinho, e depois que eu me casei, eu tive uma vida de casal, e aí é diferente. Depois que eu tenho filho, muda completamente. Agora, você não pode querer ter tudo. Não dá. A gente tem que escolher. E pra mim, família é uma escolha diária. E a gente tem que escolher. Ou não, a gente não escolhe, mas também sofre as consequências disso. O que não dá é pra você achar que vai escolher tudo e vai funcionar. Não vai. Sim. A pessoa fala dinheiro. Dinheiro também é claro. Né? É claro que eu pago uma boa escola pra minha filha, porque eu posso pagar. Se eu não pudesse pagar, eu ia tentar pagar uma intermediária. Se eu não pudesse pagar nenhuma escola, ia ter que buscar uma escola pública, mas ia buscar uma escola pública melhor possível. Sim. Porque a educação é uma prioridade nos nossos valores. E eu falo muito isso, Júlia, sobre prioridade. A gente se perde nas prioridades. A gente, sabe, esse mundo tá muito, todo mundo tem que viajar para Maldivas, todo mundo tem que ter, sabe, e umas coisas assim, e uma crença de que, sabe, tudo vem fácil, é tudo rápido e romântico demais, sabe? Eu acho que escolher é difícil, sim. Porque quando você escolhe uma coisa, você vai abrir mão das outras coisas. E você vai sentir a falta das outras coisas que você não está escolhendo. Só que isso daqui, que é o que é a prioridade, tem que ser mais forte. Sim. Se não for mais forte, ela vai muito fácil. De novo, não é simples, você tem que escolher todos os dias. Mas a consciência sobre o que é prioridade para você é o que faz você fixar nessa prioridade. Isso é comprovado, não sei o que estou dizendo. Né? Quando você coloca os seus objetivos em perspectiva, você tem muito mais motivação para poder tomar decisões de curto prazo que só vão ter benefício no longo prazo, que é o mais difícil no nosso cérebro.
São as trocas intertemporais. Sim, abrir mão do hoje para ter o amanhã, né? É muito difícil isso. Não, perfeito. Então é um processo, cara. Assim, não é uma coisa de um dia para outro, é uma construção. Por isso que a gente trabalha nisso em mentoria, a gente faz, né, grupos, a gente faz, é quase que uma terapia. É uma o que terapia, você falou, acaba né? sendo a influência das emoções, né? E como você falou, é importante ter diálogo, então. E também ter as prioridades muito bem definidas, né? Pra saber onde você vai direcionar a sua energia e o seu dinheiro também. Totalmente. Diálogo o tempo inteiro, porque prioridade a gente só se resolve conversando. O que é prioridade para um não é prioridade para outro. Sim. E aí isso tem que ser estabelecido de uma maneira que todos estejam, no caso o casal primeiro, né? Esteja confortável. Uhum. E aí sim, vamos agora pra frente? Agora vamos pra frente. Agora como é que a gente inclui nossos filhos nesse diálogo? Sim. É claro que você não vai dizer pro seu filho de 6 anos quanto você ganha por mês, porque ele não tem noção disso. Sim. Mas você vai incluir, se possível, sim, nas compras do mercado, ele comparar preço, são coisas leves, simples. Ele vai te pedir tudo o tempo inteiro? Vai, mas você vai criar, eu falo isso, né? A gente lá em casa tem uma lista, um caderninho, na verdade, que é bastante coisa já. Uhum. É um caderninho dos desejos, que a gente vai anotando as coisas que minha filha quer. Ela pede. Eu não digo assim, não vou comprar porque não tenho dinheiro. Ela sabe o que a gente tem, a gente compra as coisas. Sim. Não tem dinheiro pra isso. Mas como é que eu vou explicar pra ela? Não, a gente não está no nosso planejamento, não está planejado, filha. Então a gente começa a trazer isso de uma forma leve e isso vai sendo o dia a dia da criança, ela entende. Sabe? Às vezes eu dou um cartão de débito pra ela pagar o mercado assim. Não sei nem 4 anos. Ela nem sabe. Mas ela se sente incluída no processo. Uhum. Então isso é uma construção e aí você vai trazendo a criança para o universo econômico. Qual que é o ruim? É você achar que criança não tem que lidar com isso de jeito nenhum. E tirar a criança do papo. Isso você vai ter consequências muito grandes, que a gente vê, eu tenho um projeto em escolas particulares de alto valor, né, escolas de primeira linha, e tem muita criança aí que não faz nem ideia de quanto que custa a mensalidade da escola. Na criança não, tô falando assim, adolescente, tá? Sim. 13, 14 que já é uma idade que já era pra ter alguma noção, né? Aí você pergunta, quanto que é a tua mensalidade? E uns falam 50 mil, outros falam 2 mil, né? E é, sei lá, 7 mil. E eles não entendem, assim, não faz a noção do que é dinheiro. Não valoriza, porque não tem noção. Então, sim, é um processo, galera. Tem que fazer em casa, bonitinho, aos poucos. Legal. Funciona. Muito, muito bom. Bom, nosso papo, ele é curtinho e já tá se encerrando, infelizmente. Eu ficaria horas aqui conversando com você, mas para finalizar, eu sempre peço para os convidados indicarem um livro. Eu imagino que você vai indicar o seu livro. O meu eu já indiquei, né? Claro, mas tá pode aqui. indicar um outro claro, livro, então. Claro. Eu falo um livro que virou alguma chavinha na sua cabeça em algum momento da sua vida. Nossa, pode ser um filme ou uma série também. Eu abro para quem não gosta tanto de ler. Não, livros, nossa senhora, são muito importantes, né? Eu vou recomendar, assim, da minha área, mas eu posso falar de vários livros que mudaram a minha vida. Tem um livro muito bom do Daniel Kahneman, que você já deve ter falado aqui com o Rápido e Devagar, né? Não, falou do Rápido e Devagar? Não falaram. Posso falar mais? Eu não vou conseguir falar só um, eu vou ficar o paradoxo da escolha. É isso aí, vamos lá. Aí. Isso é exatamente o paradoxo da escolha, tá? Olha como é que eu tenho dificuldade. Rápido e Devagar é um livro denso, é muito bom, mas ele é muito denso. É do Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2002, que morreu ano passado, e que mudou a história da economia comportamental. Então, se você quer entender a economia comportamental, esse é um livro, a Bíblia da economia comportamental. Mas é um livro difícil de ler. Tá? É bom para ter e você vai se aproximando. Então esse é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. O outro livro muito bacana que eu li, não tem tanto tempo, é O Paradoxo da Escolha, do Barry Schwartz, que é um livro que fala sobre como a gente tem dificuldade de escolher e como que a obesidade de informação da nossa sociedade está fazendo com que a gente tenha uma paralisia na hora de tomar decisão. E essa paralisia na hora de tomar decisão faz a gente não avançar. Algum convidado falou uma vez que a gente tem quantidade limitada de decisões que a gente consegue tomar num dia? A gente toma 35 mil decisões por dia. Isso foi mapeado, inclusive, pelo Barry Schwartz. Só que qual que é a questão? Volta lá no cérebro 1, cérebro 2. A gente toma decisão, 99% são decisões automáticas. Então a gente repete padrão de decisão, igual escovar o dente.
A gente escova o dente. Você não nem sabe que horas que você escovou o dente, mas você escovou o dente depois do almoço. Né? E aí você repete um padrão. Qual que é a questão? A gente trazer novos padrões para que a gente se transforme, por exemplo, fazer a gestão financeira como escovar o dente, uma coisa que você nem para pensar mais. Você já faz automaticamente. Criar novos hábitos, né? Criar novos hábitos. Então, esse livro ele traz muito isso, né? Tem um outro livro também que é o Escassez, do Molantain, do Shafir, que mostra como a gente toma decisão ruim quando está com escassez de recurso, como o nosso cérebro muda até o QI na hora de você tomar decisões. Caraca. Então, reserva financeira não é só importante, é essencial. Um funcionário, um colaborador numa empresa endividado ou sem nenhuma reserva, ele tem uma ansiedade tão grande que ele toma piores decisões. Ele tem um sequestro do córtex pré-frontal e ele fica literalmente mais burro, porque ele não consegue ter o pensamento estruturado, que eu falei, melhor desenvolvido, porque ele está buscando muito compensação de problema de curto prazo. Ele quer resolver o problema de curto prazo o tempo inteiro. Então é essencial ter alguma reserva para você ter um pouco mais de tranquilidade para o seu dia a dia mesmo. Bom, tem muito livro bom aí. A gente pode Legal, falar. Uma lista já muito boa. Espero que vocês tenham anotado. Todo episódio eu peço. A gente já tá com uma lista enorme agora pra ler. Eu mesmo já tô com uma lista e falei, meu Deus, não vou dar conta de ler isso tudo esse ano. Mas, Thiago, muito obrigada pela sua participação. Espero poder te trazer em algum outro papo também. Prazer. Em breve eu quero também trazer várias pessoas pra gente ficar conversando no episódio mais longo. Vamos, isso é bom. Se você quiser, tá super convidado também. Então, novamente, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que agregou bastante pra todo mundo em casa também. Obrigado a você, foi ótimo. Prazer conversar. E vocês, pessoal, lembra do like, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!